passado dia 26 de abril, nas instalações da Igreja Evangélica Lisbonense, cita na rua Febo Muniz, teve lugar um colóquio sobre a temática da predestinação em Calvino no Sínodo de Dort e hoje. O tema, apresentado pelo Dr. Silas de Oliveira, foi contextualizado para melhor situar os presentes quanto à sua possível evolução. Para começar, a doutrina da predestinação não foi uma birra inventada por Calvino para provocar os católicos do século XVI e causar-nos problemas a todos. A verdade é que antes de ser de Calvino já era de Santo Agostinho e este tinha ido buscá-lo ao Novo Testamento, onde sempre esteve. No texto de abertura da Epístola aos Efésios, nas antigas traduções de João Ferreira de Almeida e de António Pereira de Figueiredo, os verbos eleger e predestinar aparecem assim mesmo, com todas as letras. E o apóstolo Paulo ainda usa palavras mais duras e difíceis de aceitar no capítulo 9 da Epístola aos Romanos, quando compara os seres humanos a vasos de barro moldados a seu bel prazer pelo Criador. Mas a verdade é que o mesmo apóstolo não deixa de insistir logo a seguir, nos capítulos 10 e 11, sobre um apelo à conversão que é dirigido a todos. Esses todos que Deus encerrou debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Sendo uma das questões mais complexas e difíceis da doutrina cristã, o tema foi apresentado como um desafio permanente. A questão de fundo nesta como noutras matérias é que a própria Bíblia nos fala a partir de perspectivas não coincidentes. Neste caso, de um lado a soberania de Deus e do outro a da responsabilidade do homem. Em termos filosóficos, digamos que é o modo bíblico de pôr a questão do destino e da liberdade. Os dois grandes vultos da Reforma representaram à sua maneira estas duas sensibilidades possíveis. Segundo o historiador protestante britânico Owen Chadwick, para Lutero, o ato religioso por excelência era uma confiança total no Salvador que redime e o texto bíblico de referência, o justo viverá da fé. Para Calvino, o ato religioso por excelência era a submissão da vontade ao Deus eterno e o seu texto bíblico, seja feita a tua vontade. Esta doutrina tem dividido a cristandade e, por vezes, ajudado à radicalização do discurso. Os arminianos defendiam que havia livre-arbítrio, ou seja, que os seres humanos eram livres de aceitar ou rejeitar a salvação. Já os calvinistas afirmavam que o ser humano era nascido em total depravação, ou seja, nascia totalmente afastado de Deus e só podia chegar a Deus se fosse tocado por Deus. Se Deus não desse o primeiro passo de tocar o coração do ser humano, o ser humano nunca poderia chegar junto de Deus. Para os arminianos, a questão do livre-arbítrio e a capacidade humana de aceitar ou rejeitar a salvação afirmavam essa possibilidade a partir de uma eleição que era condicional da parte de Deus, ou seja, Deus elegia na condição da fé, tendo por base a fé que as pessoas tinham. Para os calvinistas isso não era possível ser feito e defendiam que o ser humano nascia totalmente afastado de Deus e por isso a possibilidade de chegar até Deus não dependia nunca do próprio ser humano, mas dependia de uma eleição que era incondicional da parte de Deus e não dependia sequer da fé que se pudesse vir a desenvolver. Esta diferente sensibilidade esteve também presente no colóquio. O pastor Tiago Cavaco deu a conhecer as suas razões para uma convicção calvinista e sobre o livre-arbítrio disse: quando nós lemos a Bíblia, a liberdade não é uma coisa saudada a partir do pressuposto que o homem é livre. Quando nós lemos a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a liberdade não é uma causa que permite que nós achemos Cristo, mas a liberdade é uma consequência de nós acharmos Cristo. A Bíblia não diz a liberdade é aquilo que te vai levar a Cristo. O que a Bíblia diz, vez após vez, a liberdade é aquilo que tu tens quando tu te encontras com Cristo. O pastor Paulo Silva, numa abordagem filosófica do dualismo, determinismo e liberdade, entre outras coisas, manifestou a sua perplexidade acerca da irrelevância do papel do pecado na vida dos crentes. Partindo da mera constatação da vida humana e ligando-se ao princípio da sola gracia, Calvino, sem querer penetrar nos segredos de Deus, segundo ele diz, afirma o seguinte: nós chamamos predestinação ao conselho eterno de Deus, pelo qual determinou o que ele queria fazer a cada homem. Porque ele nos criou
todos em condição idêntica, mas ordenou uns para a vida eterna e outros para a eterna condenação. A predestinação releva de um decreto eterno fixado à partida e que faz com que os humanos sejam criados segundo o seu destino ulterior. Considerando que este aspecto nos transporta para lá da temporalidade concreta da relação entre Deus e o homem, a doutrina da predestinação surge-nos assim como um determinismo, ficando o pecado secundarizado no que toca à salvação e à perdição. Ora, que a doutrina da dupla predestinação nos suscita muitas questões é algo que nos parece evidente. Será que poderemos estabelecer um paralelismo estrito entre esses dois atos de Deus? Por que razão Deus repartiria a humanidade que Ele criou toda inteira em dois grupos? Uns salvos e outros condenados. O pastor Joel Pinto, depois de considerar o Sínodo de Dort como uma deriva calvinista, reforçando o papel da razão no tratamento e discernimento destas matérias, disse sobre as igrejas reformadas. A teologia reformada das igrejas da Reforma desconfia dos sistemas teológicos fechados. E estamos, quando se trata de predestinação e dupla predestinação, estamos diante de um sistema teológico fechado, hermético, em que há a pretensão de se conhecer Deus em si, o pensamento de Deus. Se Deus determina tudo, a comunhão não é possível e só a união é possível, o que é contrário à teologia da aliança, e como sabem os teólogos, o que sucedeu aos sínodos de Dort foi toda uma reflexão sobre a teologia da aliança, precisamente no calvinismo, que permitiu ultrapassar toda esta problemática que opunha os pastores uns aos outros. Muito foi dito e muito ficou para dizer. Esta é a riqueza da reflexão teológica. Pensamos e deixamos pensar.